Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Hoje eu tô aqui com a minha companheira aí de podcast, a Indy. Fala Indy, tudo bem com você? E aí Brunão, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Café com a Vegas. E hoje a gente tem a ilustríssima visita de um cara super foda. Exatamente, como a gente começou a expandir um pouco os nossos assuntos, né? A gente, não só da aviação, a gente passou agora para a ciência, então a gente trouxe o primeiro convidado só para falar de um assunto totalmente diferente, vocês estão acostumados a ouvir aqui. E, cara, o cara é espetacular, eu sou fã desse cara faz muito tempo, eu acompanho o trabalho dele faz muito tempo. O cara, vocês vão ver aí o nível da conversa. Então, cara, seja muito bem-vindo, Felipe Jaime, do canal Café e Ciência. Pô, que prazer ter você aqui. Pô, muito legal, fico lisonjeado por estar aqui num podcast dotado de inteligência e intelecto humano, né? Tem duas pessoas aqui super, vou ter que sair então. Super incríveis, não, vocês são incríveis sim, pelo que vocês me falaram. Um é piloto, a outra é mecânica, tipo, eu nem sou formado, cara, eu tô no 6º período de astrofísica, sabe? Então eu que fico lisonjeado de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Caramba, astrofísica, ó a faculdade que o cara faz. Eu faço física, né, pô, só faltou o astro pra eu ser igual você. Cara, eu vou até sair da gravação agora, porque eu tô sem graça. Não é pra ficar sem graça, é porque, tipo, astrofísica, foi o que eu tava falando com ele. Ele é um curso difícil, se formam poucas pessoas por ano, é algo do tipo 1 ou 2 astrônomos por ano que surgem no Brasil formados. Cara, né? Isso que eu queria te perguntar, cara, como é que é essa formação de astrofísico, né, ou astrônomo? Explica aí pra gente o que é isso, qual que é a diferença, porque, eu conheço matemáticos, eu conheço físicos, agora alguém que faz uma faculdade que não seja um mestrado ou um doutorado nessa área, só de astrofísica, o que é isso, o que é esse mundo, cara? É uma discussão bem longa, né? Em princípio eu diria pra você que é quase igual uma graduação em física, tá? Então a gente tem as mesmas bases curriculares, as mesmas cadeiras de cálculo, de física básica e das avançadas, de quântica, eletromagnetismo, mecânica clássica, essas coisas todas. Só que a diferença é que no curso de astronomia a gente já entra em contato com as disciplinas que são de astrofísica moderna. Então estuda plasma ionizado, estuda astrofísica extragaláctica, aí é uma disciplina só para estudar as outras galáxias. Aí tem astrofísica galáctica, aí estuda só a Via Láctea. Aí tem a parte só de exoplanetas. Tem uma disciplina que se chama atmosferas estelares. Então é uma disciplina só para estudar as atmosferas de estrelas. Então tem essas coisas que tem nomes bonitos e que enchem os olhos de todo mundo, mas são essas disciplinas junto com a base curricular que a engenharia também estuda e que a física também estuda. Agora, claro, nós vamos ter o viés para a astrofísica, para a astronomia, enquanto que os engenheiros têm o viés para a engenharia, e o físico acaba fazendo provas e o viés dele para a física. Então existe sim algumas mínimas diferenças, mas elas não são tão influenciáveis assim, eu diria assim, do meu ponto de vista. E astronomia e astrofísica tem alguma diferença? Pelo menos na formação? Então, hoje em dia não. Se tornou sinônimos, mas qualquer professor, eu posso falar aqui livremente disso, porque nenhum professor ou pessoa sênior em astrofísica irá discordar de mim, porque é uma decisão, é uma definição ampla na comunidade. Basicamente, a diferença entre a astronomia e a astrofísica, ela existia no passado com a definição, com o conceito de que a astronomia é uma disciplina antiga, ela existe antes da física, ela existe inclusive antes do cálculo ser inventado, né? O cálculo diferencial integral e tal. Vem desde a Grécia Antiga e tudo mais, etc e tal. E aí o termo astrofísica seria a astronomia que utiliza os métodos da física teórica modernos. Então é uma astronomia dessa que você identifica desde os gregos até hoje, só que utilizando mecânica quântica, teoria da relatividade, essas coisas todas. Seria tipo uma astronomia aplicada.
Esse seria, a definição filológica do negócio, sabe? De ficar ali no preciosismo da palavra. No entanto, assim, no dia a dia, você conversando com as pessoas, se tornaram sinônimos. Você vai encontrar pessoas que vão se auto-intitular astrofísicos e outras que vão se auto-intitular astrônomos, astrônomas e meio que tanto faz. E aí no final da faculdade você já vai saber fazer mapa astral, essas coisas, né? Eu teria mais dinheiro se eu fizesse isso, basicamente. Cara, falando em dinheiro, isso é uma pergunta que eu fico... que às vezes me dá curiosidade, né? Assim, tem como ser astrofísico ou astrônomo no Brasil e ganhar dinheiro com isso? Cara, tem, porém, assim, não é tão fácil, né? Porque existe um gargalo no pós-doutorado. O que acontece é que as pessoas chegam no pós-doutorado e aí eles ficam agarrados ali sem conseguir o emprego. Porque no Brasil você não tem instituições gigantescas de pesquisa que possam contratar astrônomos para trabalhar com telescópios. Isso é muito restrito. Então, o que acontece é que você geralmente vira professor adjunto, né? Professor universitário, que tem um salário relativamente assim, não é o pior dos casos, mas já começa com 9 mil e não sei quantos reais, se não estou enganado. Mas então ou é vida acadêmica ou é pesquisa dentro da universidade também, né? Você vira, é vida acadêmica, você vira professor universitário, né? Aqui no Brasil, porque você pode ter outros lugares, por exemplo, você tem o ALMA, que eu estive lá, que tem engenheiros, inclusive, mas você tem a área de astrônomo operador. Aí o que é esse astrônomo operador? É um astrônomo formado, mas ele não faz análise, ele não está fazendo pesquisa científica. Ele é o responsável por operar as antenas do ALMA e decidir ali como é que vai ser a rotina e o dia a dia de todas as pesquisas de estudos que foram recebidos pelo Instituto, né, o ALMA. E vai conduzir essas coisas ali para acontecer. Aí isso é uma área mais, vamos dizer assim, astronomia instrumental. E é algo diferente de você fazer pesquisa, né? Você pode ter o astrônomo... Seria operacional, né? Você vai trabalhar operando algo em favor da astronomia, né? Exatamente. Você pode ter o astrônomo que chega e fala, eu quero estudar o brilho dessas galáxias aqui. Aí ele monta uma pesquisa, tudo bonitinho e tal, e aí eu tenho que observar com o ALMA. Aí ele manda todas essas coisas para o ALMA, e você vai ter astrônomos ali que vai pegar aquelas coisas e vai fazer as antenas olharem para o local, o que é para olhar, para estudar, o que é para estudar. Aí reúne todos os dados, monta um pacote e envia de volta para o pesquisador, o astrônomo pesquisador, para fazer análise estatística da coisa e tudo mais. E uma dúvida, de onde que saiu essa vontade de estudar astronomia e astrofísica? Então, é interessante, porque a maioria das pessoas que fazem astronomia, elas respondem que quando olharam no telescópio e tal, não sei o que, etc. Sabe, esse amor assim pelo céu. E comigo não foi bem o céu, mas foi a própria natureza, assim, o questionamento da natureza, olhar em volta as coisas e tentar... A minha cabeça sempre tentou buscar as informações e buscar as explicações das coisas que acontecem. Então eu sempre fui mais inclinado para física, sabe? E aí eu acabei decidindo astronomia porque foi o curso que eu consegui. Entendi. Caiu de paraquedas, então. Exatamente. Mas assim, não é que eu não goste, não é que eu não gostasse do céu, essas coisas todas. Eu tô tentando resgatar as memórias mais antigas, então eu não lembro direito. Por exemplo, eu sei que pequenininho minha mãe me deu um microscópio. Aí eu ficava, aqueles microscópios de criança que pega folha, formiga e fica olhando ali para aumentar. Aquilo ali aguçava a curiosidade. Isso aguça a curiosidade da criança. Aí eu lembro também de uma escola, eu devia ter, 6 anos, que eu lembro disso assim como se fosse vívido ontem, que eu ficava plantando, por exemplo, feijão e outras plantas, e tinha o meu experimento em casa e tinha o da escola, e eu fazia comparação de grupo controle e grupo, sabe, como se... 200% nerd. E isso influenciou a minha cabeça. Eu lembro também de pequenininho assistir Star Trek em preto e branco e ter o Spock lá falando, não, encontramos aqui um planeta de classe M, não sei o que, etc e tal. Então essas coisas fizeram parte da minha infância. Então eu cresci gostando, não é que gostando, era natural para mim ficar questionando a realidade.
E então não é exatamente uma coisa voltada para o céu, mas a física mesmo da coisa, entendeu? E eu acho que assim, eu acabei entrando na astronomia porque eu fazia engenharia, tá, gente? Eu fazia engenharia da computação. E eu entrei na astronomia porque surgiu uma vaga de segundo período e eu fiz transferência externa facultativa. Uhum. E aí era o candidato barra vaga, era 1/1, era só passar na prova. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso, mas é possível você fazer transferência externa. Mas é assim, né? Às vezes o acaso tá aí pra fazer as coisas acontecerem, né? E você, né, seguiu além desse caminho de estudar para astrofísica e astronomia, você também tá dentro desse grupo de pessoas que fazem a divulgação científica, né? Uhum. E isso que também é bem interessante. Eu não sou o astrônomo que faz divulgação científica. Eu sempre fui o divulgador científico que está passando pela formação acadêmica, porque criar vídeos de ciência eu sempre fiz desde 2008, traduzindo vídeos, colocando legenda, vídeos da NASA e tal, porque na época não tinha, até hoje na verdade não tem legenda em português, mas eu fazia essas coisas. E isso desde 2008, o Café e Ciência surgiu em 2015. Em 2015 eu não fazia astrofísica. Eu entrei de iniciação científica em divulgação científica no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é aquela bolsa de R$400 de iniciação científica. Fiquei 1 ano e meio lá. Isso foi antes de entrar na faculdade de astrofísica. Eu fazia engenharia e numa privada. Nossa. Mas eu queria tanto essa coisa de divulgação científica que eu fiquei batendo na porta do museu, enchendo o saco até eles me darem uma bolsa ali, por mais que fosse R$400, eu queria estar ali. E para mim fazer parte daquele grupo, né? Exato, eu queria fazer parte daquele grupo. E foi magnífico, porque eu aprendi a mexer em telescópios com mais de 100 anos de idade. Vinha e construiu também a minha, vamos dizer assim, retórica. Me ajudou na comunicação com o público. Seus primeiros vídeos, então, não foram sobre astronomia? Não, foram sobre física no geral, questionamento sobre metodologia científica, coisas desse tipo. Uhum. E aí no museu eu construí a minha forma de se comunicar. Assim, eu diria para você que se não fosse o museu, talvez eu levaria mais tempo para aprender. Mas como eu era mediador, apareciam grupos de pessoas das diversas idades, gêneros e classes sociais, o que você achar aí, que você imaginar, tinha gente lá. E eu tinha que, para um público misto, ficar passeando no museu explicando, aqui está o acelerador de partícula, o Einstein já passou por aqui, esse aqui era um dos primeiros astrônomos do Brasil na época do Império, esse aqui Pedro II trazendo um telescópio da Alemanha e montando dentro daquela cúpula ali que você está vendo que tem uma escada gigante que sobe, tem manivela para girar, para abrir uma fresta para observar o céu, sabe? E aí, isso que construiu o ferramental de comunicação com o público. Mas isso antes de fazer astronomia, antes de estar na faculdade de astronomia. E sem pretensão de fazer também, né? E sem pretensão, eu sempre gostei mesmo. Aí como surgiu, eu falei, não, vou fazer logo porque aí vai ficar bonitão. O cara lá que tem a formação e ainda fala daquele assunto, sempre falou daquele assunto. Nossa, e qual que assim, teoricamente, foi a maior dificuldade desde que você começou a estudar e até hoje, assim, o que foi a pior coisa assim, que mais barrou ou que te desanimou? Eu diria para você que são as limitações tecnológicas e financeiras que a gente tem. Veja bem, eu, com base na minha experiência de YouTube, eu já descobri que assim, não é a sociedade que não gosta da ciência, porque muita gente fala isso, é ciência e ninguém liga e tal. Não é isso. Muitas das vezes o problema está em você, na forma que você faz o vídeo, na forma que você fala e tal. E as coisas pra gente aqui são extremamente caras. Uma câmera boa, uma lente boa. Às vezes você quer só um dinheiro para poder ir, sei lá, num telescópio que tem aqui no Brasil, em Brasópolis lá, e fazer umas filmagens, criar um voice over bacana, fazer um vídeo legal, fazer uma experiência e transformar isso em vídeo. Isso exige grana. E como a maioria das pessoas começam nessa coisa no amor, elas acabam se desleixando, deixando para lá essas questões mais técnicas, artísticas da coisa, e por vezes ela acaba achando que o conteúdo que ela está criando não é assistido porque ninguém liga para aquilo, mas na verdade é porque não tem a qualidade de ser assistido no YouTube. Você está numa plataforma de YouTube, você tem que
agir como a plataforma anda, né? Como a dança, o ritmo da música. Você tem que dançar com o ritmo da música. Então não adianta você forçar a goela abaixo um conteúdo que seja diferente e achar que aquilo ali tá ok porque você acha que é ok. Então essa é a minha, sempre foi minha maior dificuldade. Hoje, beleza, tem um cenário, tem câmera, etc. Mas o caminho foi árduo. Eu fiquei 3 anos. É complicado porque você tem que passar a mensagem que você quer passar do jeito que as pessoas querem ouvir. Você tem que unir, você tem que fazer com que as pessoas queiram ouvir o que você tem para falar, né? Exato. Hoje eu vivo disso. Só que eu passei 3 anos, cara, pensa no que é passar 3 anos gravando vídeo com todo mundo à sua volta dizendo: você não vai ser ninguém, você não arruma emprego, você não tem dinheiro, você sabe, todas essas coisas. E inclusive familiares, amigos, todo mundo. Você vê todo mundo saindo, sei lá, namorando, fazendo a vida, etc e tal. E você ali, não, eu vou continuar fazendo YouTube. Nossa. Eu levei 3 anos até começar a ter dinheiro de forma constante. Não sou milionário ainda não, tá? Mas eu pelo menos já consigo ter renda mensal com o YouTube. Com as coisas que eu faço, não só no YouTube, mas Twitch, Twitter, Instagram, essas coisas todas. Isso é bacana até de comparar assim, com o pessoal da aviação, porque o pessoal preocupa muito com a questão do status. E é bacana, mas pô, você está trabalhando ali, o estudo que você tem que fazer, o investimento, tanto em tecnologia, em tudo que envolve ali o que você está fazendo, é gigantesco. E que nem você falou, as coisas no Brasil são muito caras. Para quem está na aviação sabe muito disso. A gente trabalha na maior parte com materiais que envolvem o dólar ali. E, tipo, você tem que fazer a conversão, não adianta. É muito difícil comprar as coisas. Então, para manter, tem que valorizar muito, cara. A pessoa vê depois que deu certo ali um processo, um programa, algo, seja lá o que for. E fica falando às vezes o que foi acaso. Cara, a pessoa batalha muito para chegar onde ela chegou. Com certeza, geralmente é só depois que você chega num nível que aí vem as pessoas e dizem que foi sorte. Que eu já ouvi, foi há 3 dias atrás, eu ouvi de um colega dizendo que eu sou o ponto fora da curva. Eu diria o seguinte: claro, a gente tem que ter a estrutura mínima, né? E ela envolve diversas condições familiares, sociais, econômicas, enfim. Você tem que ter a estrutura mínima. Também não dá para você achar que, sei lá, num local onde não tem nem saneamento básico, que basta que as pessoas se esforcem que elas exatamente. E não tem nem lugar para ir no banheiro, sabe? A pessoa ela tem que usar o rio onde bebe a água. Aí Sim. Também, sabe, aí é pesado também. Mas eu ainda acho que eu concordo nesse sentido que ela tá falando, porque embora essas coisas existam, tem uma grande parcela da população que tem a estrutura e não aproveita. Uma boa parte, né? Uma boa parte da população gosta só de, tipo, tem tudo a seu dispor, mas não se mexe pra fazer nada. Exato, acha que as coisas... mesmo, né, Bruno? A gente tá tentar engajar aí a página do Café com Avigás no Instagram. A gente tem um monte de planejamento, de um monte de coisa pra fazer, mas a gente mesmo nunca faz. A gente tem praticamente tudo. Exato, então, isso uma coisa que me ajudou bastante foi a mentalidade científica que eu fui desenvolvendo por conta de estudar e fazer vídeos dessas coisas. Então eu fiquei consumindo todos os dias conteúdos desse tipo de ciência, além da faculdade também, que te treina, né, faz um treinamento na sua mente para você ter aquele raciocínio científico. Isso contribuiu muito para estratégia e tomada de decisão na vida. Tanto que isso é uma das coisas que eu mais faço no Instagram e por vezes no YouTube também. Mostrar para as pessoas que, tipo, não, você não precisa ser cientista para entender, você não precisa ser o especialista no assunto para entender aquela coisa. Mas se você estudar minimamente o método científico, ninguém te faz de doido, de palhaço, entendeu? Ninguém te engana. E por muitas vezes eu abro o Analytics do YouTube, ou Analytics do Instagram ou do Twitter, e fico fazendo análises que são análises científicas. Você tem dados ali, você usa estatística. Então você toma decisões com base naqueles dados que você está recebendo. E isso é aplicado em tudo. A administração de empresa, você vai definir vários cenários de coisas que podem acontecer no futuro baseado nos dados que você está lendo agora. Aquela análise ali, ela é científica. Exato. Se tu estiver embasado, cara, pode ser o que for que a pessoa falar, que não vai ter como ela discordar do que você está falando se você estiver embasado.
E essa é a parte mais legal da ciência, porque ela está disposta, quando eu digo ela como uma entidade, né, mas é um coletivo de várias pessoas que têm a mentalidade científica, né? Você está disposto a abandonar completamente as suas ideias que você tinha como preconcepções estabelecidas de verdades justificáveis na sua cabeça. Você está disposto a abandonar. Isso a gente não pode dizer dos outros tipos de conhecimento, porque não abandonam a historicidade da coisa. Então isso é a parada mais bacana. Você reconhece que algo está errado e abandona. Muita gente não faz isso. As pessoas têm o ego inflamado. Às vezes não falando de forma pejorativa, tá? Às vezes isso é por conta do meio social que você está inserido, porque ninguém faz isso perto de você. Mas às vezes a gente está com o ego inflamado de tal maneira que a gente não aceita estar errado. Mesmo que a gente fica cego e não enxerga os novos dados, as evidências, a estrutura lógica na sua frente, a gente não enxerga que aquilo ali derruba uma crença, um conceito que você tem na sua cabeça. A ciência não tá nem aí pra sua opinião. Ela tá aí pros fatos, ela não depende de você acreditar nela ou não, né? Exato. Pô, e cara, entrando agora dentro do assunto do teu canal em si, tem a série que eu já assisti algumas vezes ali, me imaginando no teu lugar, inclusive até tu compartilhou esses dias no teu Instagram ali da galera fazendo uma entrevista, uns brasileiros fazendo entrevista com um gringo, você sabe do que eu tô falando, e você no fundo, né? Então, cara, eu queria te perguntar como é que foi essa experiência e como que você conseguiu chegar ao ponto de ficar 7 dias no deserto do Atacama para observar um eclipse solar. Essa é uma história triste que eu tenho que sempre contar, assim, que foi uma decisão errada que eu tomei, porque, enfim, vou contar a história. É o seguinte, o ESO, ele faz, na verdade, o ESO é o Observatório Europeu do Sul, um consórcio que constrói e opera um complexo de astronomia que é no deserto do Atacama, no Chile, espalhado por várias cidades, inclusive, com sede na Alemanha, em Garching. Ele tem um programa chamado Meet ESO, Meet, que é de conhecer o ESO. E aí eles estavam na segunda edição e é basicamente uma competição de influencers. E aí eu me cadastrei. Eles iam selecionar 8 pessoas do mundo, com tudo pago, para ficar 7 dias conhecendo o observatório e construir conteúdo, né? É uma maneira que eles têm de trazer pessoas de diferentes áreas, assim. E tanto que eles falaram, vloggers, sabe? Você não precisa ser cientista, nem astrônomo, nem nada. Podia ser qualquer coisa. Tanto que teve gente lá que era astrofotógrafo, uma outra era... Todos viraram meus amigos até hoje. Tinha pessoas ali que faziam vlog de comida, por exemplo, e vai lá para conhecer, porque para trazer aquele conhecimento do ESO para outras audiências, né, outros públicos. Sim. E aí, cara, eu não acreditei, mas eu fui selecionado, uma das 8 pessoas. Só que o que tinha de especial nessa segunda edição do Meet ESO é que dessa vez ia ter um eclipse solar total. E ia passar na frente do observatório, na linha divisada do observatório de La Silla. Então 8 pessoas. Eu fui o único da América Latina. Aí teve um dos Estados Unidos, um da Inglaterra, uma da França, Irlanda, Austrália. Acho que são esses os países, não tem mais nenhum não. Não, tinha também Polônia. Lembrei agora, Polônia. E aí 8 pessoas, fui lá com eles e a gente ficou nessa viagem de 7 dias no deserto do Atacama conhecendo todos os observatórios. Então tinha o La Silla, tem o Paranal e tinha o Alma. 3 locais que, a distância entre um e o outro é o quê? Acho que 2.000 quilômetros de distância. Porque Nossa! São cidades diferentes. Você chega em Santiago ali. Caraca. Você chega em Santiago ali, você começa a subir ao norte do Chile. Aí você vai passar... Vocês devem saber por conta dos aeroportos. É só falar o nome dos aeroportos aqui. Basicamente, e de ônibus, né? Eu só peguei avião uma vez. Eu cheguei em Santiago e daí a gente foi de ônibus até chegar em La Serena. La Serena acho que tem aeroporto lá, se não me falha a memória. Só que de avião. Depois de La Serena, a gente foi no Observatório La Silla, que é mais pra dentro ali no deserto. Você olha ao redor, se vocês verem os vídeos lá, não tem nada, é tudo terra, assim. O horizonte não tem casa, não tem luz, não tem nada. É só o observatório ali. E uma estradinha assim andando.
Que é o ideal para astronomia, né? Que é o ideal, exatamente. Por isso que foi construído lá, embora seja um consórcio europeu. O Chile faz parte como Estado-membro, o Brasil não faz parte, tá? Mas o Chile faz parte como Estado-membro, mas é um consórcio europeu. Tem vários outros países ali da Europa. Tem a Austrália também, e o ALMA, os Estados Unidos fazem parte também. Nossa. E aí de La Serena, a gente foi de ônibus também, só a gente ali. Um ônibus do próprio ESO ali, né? Uhum. Para Antofagasta, lá eu acho que tem aeroporto também, que é na costa ali. Acho que é Antofagasta, né? É Antofagasta, isso mesmo. Dali a gente foi para São Pedro do Atacama. Uhum. Tudo de ônibus, cara, dá mais de 2.000 quilômetros de distância. Aí de São Pedro do Atacama é que eu peguei avião voltando para Santiago para depois voltar. Foi inclusive a época em que eu mais voei de avião também, tá? Porque eu peguei Rio de Janeiro, Galeão, aí fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para Argentina, de Argentina eu fui pro Chile. No Chile eu peguei o avião voltando de São Pedro do Atacama, e depois a mesma coisa, Argentina, não sei, foi a época que eu mais voei também. E pô, vocês já devem ter voado ali, cara, é sensacional olhar na janela a Cordilheira dos Andes, velho. Cara, eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, mas no simulador, várias vezes. No Microsoft Flight Simulator. Isso. Direto, conheço tudo. Cara, mas ali é surreal aquela parte ali quando mas passa. Mas aonde você viu o eclipse foi em qual cidade? Em La Silla. Não é cidade, porque é no meio do deserto. Sim, é só o observatório, né, cara? A cidade mais próxima ali é La Serena, se não me falha a memória. E lá teve o eclipse. Aí, a dos stories que você tá vendo ali é que, bom, eu era um dos 8 brasileiros, né? Uhum. Daí eu tô vendo meus amigos saindo nos jornais da França, da Inglaterra, Sky News, Astronomy Magazine, todas essas coisas assim. E aí eu me deparei com a Maju, do Jornal Nacional. Nossa. E aí conversei com ela, puxei assunto e tal, aí resolveram gravar comigo ali. Daí eles queriam que eu gravasse durante o eclipse, para poder pegar a emoção e tal, não sei o que e tal. Uhum. Cara, gravamos 40 minutos. Só que eu tinha na minha cabeça tudo montado, inclusive com amigos que eu consegui telescópio e tudo mais ali, para fazer uma live do eclipse solar total. Eu ia transmitir diretamente de lá, vendo o eclipse estando ali. Então eu seria tipo o diferencial do YouTube, porque você pode fazer isso em casa também, transmitindo de algum telescópio, só que você vai estar com a webcam, né? Uhum. E comentando com a galera. Então pra mim seria um diferencial. Nossa, eu tô ao vivo no meio do deserto do Atacama, no observatório, observando o eclipse, e todo mundo vai ver com qualidade o eclipse ali. Então eu iria estourar ali o canal. Só que eu tive que decidir, ou aparece no Jornal Nacional ou faz a live. Uhum. Aí eu julguei que seria mais interessante aparecer no Jornal Nacional. Acabou que gravei lá 40 minutos de entrevista com um monte de troço. O que aconteceu no fim do dia, todo mundo esperando, apareci por 2 segundos e nem colocaram meu nome. Pô, nossa, puta que pariu. Era pra ser tua estreia na Globo. Mano, que foda, velho. Apareci por 2 segundos e nem colocaram meu nome. E o que me dá mais raiva disso é que se você pegar a matéria pra assistir, vai aparecer eles entrevistando várias pessoas, argentinos, chilenos. Então, não, a gente tá vindo aqui conhecer os chilenos que trouxeram linguiça pra fritar no deserto aqui. Eles montaram aqui uma fogueirinha, estão fazendo salsichão e não sei. Puta, que desvalorização, cara. O Brasil não se ajuda, cara. Aí, e esse que eu postei nos stories foi da Rede TV, que eu nem sabia. Foi uma pessoa, um inscrito que mandou no direct do Instagram. Aí eu fui ver, eu nem sabia. A Rede TV tava lá, gravando com um chileno sobre a importância do eclipse solar total e fazendo dublagem em português. E eu estou no fundo da filmagem, velho. Eu tô atrás. O Brasil não é pra amadores, cara. Os caras filmaram um argentino com um brasileiro no fundo, cara. Surreal, né, cara? E eu no fundo, né? Só vocês colocarem eclipse solar total no deserto. Bota no YouTube depois, o pessoal que tá ouvindo. Eclipse solar total do dia 2 de julho de 2019 da Rede TV. Vocês vão ver a minha cara ali de fundo, mexendo no celular.
pariu. Desculpa a palavra, mas não tem como, não. Não tem como, cara. É surreal essa parada. Caralho, que da hora. É. Não, o problema é que o cara investiu, tipo assim, ele teve que fazer uma decisão. Ou eu vou investir nisso, ou eu vou investir naquilo. Os dois são bons. Ele investiu num e eles conseguiram cagar com o negócio, velho. Tipo assim. Eu saí no 0x0, exatamente. Eu saí no 0x0. Fora que você não pôde se dedicar 100% ao Eclipse, né? Você teve que dar entrevista. Exato. Caralho. Porque, por exemplo, quando teve a live da Crew Dragon, com a Demo 2, que foi o Bob Bank e Doug Hurley, que foi a primeira vez que os Estados Unidos voltou a ter lançamento direto do solo americano, né, com astronautas americanos, tinha 45 mil pessoas na live que eu fiz. Nossa, aí, ó. Olha isso, velho, que então, oportunidade, né, tipo, já dá um provavelmente as pessoas que te viram na matéria da Globo só estavam esperando acabar pra ver a novela. Não, isso a galera me zoa até hoje. Tipo, o fantasma ali parecendo, ninguém sabendo. Ele conseguiu engajar espectador pra Globo, cara. Tipo, parabéns. Eu passei o resto da viagem assim, triste pra cacete. Mas, assim, eu fui melhorando com o tempo, porque também eu fui em lugares que eles não podem ir. Por exemplo, no Alma. No Alma eu fiquei 5.000 metros de altitude. E o conhecimento que você com certeza adquiriu, porque é uma troca, um network danado, eu imagino. Isso daí, cara, ninguém vai te tirar e nem a Globo. Isso ninguém tira. O Alma, você tem que fazer um exame antes ali. Teve gente que não subiu por conta que os paramédicos não deixaram. Eu quase não passei. Eu tive que deitar de novo para medir a pressão de novo, ficar respirando devagarzinho. Aí, beleza, deu o ok. Aí, eu fiquei com o coração acelerado ali, com medo, né, de não passar no teste. Tinha muitas pessoas que não passaram, porque eram 8, mas tinha um representante de divulgação científica oficial de cada país que faz parte do ESO, que escreve as matérias na língua materna de divulgação de astronomia para a população. Nossa, é outro nível, né, de ciência. Isso é outro nível, porque tinha todas as pessoas que... para mim, esse foi o maior networking, porque até hoje eu tenho o contato de todas as pessoas. Uhum. Você fala assim, Jaime, qual é a pessoa que escreve na Polônia coisas de astronomia? Eu tenho contato da pessoa. Uhum. Do Observatório Europeu do Sul, sabe? Escrevendo em polonês. Que faz a tradução das coisas. E essas pessoas são todas elas formadas, né, em astronomia. Uhum. Então isso pra mim foi maneiro, esse networking. Agora, nem todos eles puderam subir lá no Alma. Ficaram na residência do Alma, que é em 3.000 metros de altitude. E essa subida é a pé? Não. Não, é de um mini ônibusinho assim, pequenininho. Uhum. E vai subindo. Cara, chegando lá é bizarro. Assim, a minha saturação de oxigênio chegou em 78%. Putz. Pra galera da aviação aí que tá se perguntando quanto que dá isso, dá mais ou menos 16 mil pés. 5.000 metros de altitude. O paramédico veio correndo com um tanque de oxigênio, isso é uma mochilinha, que eu fiquei com... Igual como se eu estivesse no hospital, que fica no nariz assim, pra respirar. Porque mas lá foi tranquilo ou não? Você ainda continuou passando mal? Não, aí botei o oxigênio, foi tranquilo. Quando eu voltei, quando a gente desceu, é que eu fiquei com uma dor de cabeça forte. E aí meio que parecia que tudo foi um sonho, que eu não fui lá, tá ligado? Minha cabeça deu uma bugada, que 78% de oxigênio podia ter caído no chão desmaiado, né? Falta de oxigenação. Mas lá dentro você pôde gravar pro seu canal ou não? Gravei, tá lá. Tá lá no canal, tem nos stories no Instagram também. Estão lá. E esse foi assim, não é um local que todo mundo pode ir, porque se alguém for e morrer, e é possível de alguém morrer, isso é uma notícia tipo, que vai destruir, sabe, a imagem pública do observatório. Então eles não deixam qualquer um subir. Agora, o corpo humano acostuma, né? Isso que é interessante, que eu fiquei conversando com as pessoas lá. Tem engenheiros lá que trabalham lá por muito tempo e o corpo deles se acostumaram com 5.000 metros de altitude, com pouca oxigenação no cérebro. Se acostumaram. Então eles não sentem, eles jogam bola. Eu vi até cinza de cigarro lá. Falei, gente, como é que alguém consegue fumar em 5.000 metros de altitude? O cara já tá morrendo lá em cima e ainda tá fumando ainda. E aí a galera me falou, não, o pessoal se acostuma, entendeu? E tem trabalhos lá que são braçais, tipo... É aquela coisa que tu só sabe quando vai lá conhecer, sabe? Ali
fica com neve que entope ali a base das antenas. Então tem que ir lá um cara com um pá e numa caminhonete vai tirando neve das antenas, tá ligado? A manutenção. Cada antena tem 150 toneladas. Então tem dois caminhões específicos, duas carretas lá, que é Otto e Lohr, que eles foram montados, é a diesel, eles foram fabricados só para carregar as antenas. Então tem uma pessoa lá que dirige aqueles caminhões ali, entendeu? Para ir lá buscar a antena e afastar, para criar um novo espaço de configuração entre uma antena e outra, porque isso também influencia na observação, para fazer interferometria, que chama, para identificar objetos mais distantes. Esse ALMA foi o que fez um dos observatórios que fez parte para construir a imagem do buraco negro, que todo mundo viu aí, que estourou, né, na mídia, a primeira foto do buraco negro. Primeira foto, bacana pra caramba. Nossa, que da hora, cara. Que inveja que eu tô de você. E o interessante é que quando eu tava lá, a foto não, né, a imagem, que não foi uma foto em si, mas a imagem não tinha sido construída. Eu perguntei, e aí, quando é que sai? Aí eles me falaram, não, já tem os dados, só falta processá-los, né, tratar eles nos supercomputadores, não era computador qualquer também, no supercomputador, mas eu vi lá, assim, na minha frente, quais eram as antenas que foram utilizadas para detectar esses dados, para poder ajudar na imagem, entendeu? Porque foram vários telescópios, né? Cara, que fantástico, velho. Participar desse mundo deve ser muito da hora, cara. Quer ver outra coisa super interessante, que quem gosta da noite vai adorar? Em La Silla, eu dormi lá. Tipo, só os astrônomos operadores, não são nem os pesquisadores. Esse que é o mais interessante. Muita gente que vai fazer astronomia, vai se formar astrônomo e vai trabalhar com astronomia de forma profissional, não vai lá. Porque a pessoa faz a pesquisa, envia os dados, eles trabalham nos dados e envia de volta, sabe? Você não precisa e nem deve ir lá, porque é um custo adicional que não faz sentido. Então lá você tem as pessoas específicas para trabalhar na manutenção e no andamento ali operacional dos observatórios. E tem os dormitórios. Eu dormi lá, cara. Nossa, mas dormiu de dia, né? Essa que é a parte interessante. Eu dormi de noite, né? Porque no dia seguinte era o eclipse, então tinha que dormir de noite. Tá. Era um dia atípico, né? Por conta do eclipse que é de manhã, mas era um dia atípico. Mas olha que legal. Tem um refeitório, mas não é um refeitório qualquer. Pega aí um restaurante caríssimo que você imagina que fala, não, esse aqui é aquele restaurante de diretoria que só vai, sabe, quem só vai a High Society. Pega um lugar desse assim e bota ali no meio do deserto, com todas as comidas que você possa imaginar, tipo, tudo do melhor, assim, você é tratado como o rei, e que ele abre, tipo, 8 da noite e vai até 6 da manhã, e depois tá todo mundo dormindo. Nossa, que da hora. Mas tipo, você teve a oportunidade de olhar aquele céu com o braço da Via Láctea, ou também não é tão bom assim? É daquele jeito, só que é acinzentado. As cores, elas só aparecem quando você tá com a câmera com tempo de exposição maior. E aí a câmera, o CCD, detecta mais fótons do que o nosso olho humano. E o range, vamos dizer assim, a faixa de valores de comprimento de onda, que são as cores diferentes, né? Que a câmera detecta é maior que o olho humano. Então, com a câmera que você... Lá no deserto, eu fiz essa foto. Eu peguei a câmera, botei no chão do lado ao contrário, apertei o botão de tirar foto, ela ficou 30 segundos com o obturador aberto coletando luz. Fechou 30 segundos, eu abri a telinha da câmera para ver e falei, mano, como assim? Tipo, é super simples e fácil tirar essa foto e tá lá no Instagram. Você acha que é a foto da NASA. Você vai ver ele, mas não, foi a NASA que tirou essa foto. Mas não, a olho nu você consegue ver alguma diferença ou não? Muita coisa, muita diferença, muita. Parece que tem muitas e muitas estrelas, muito mais do que a gente vê em grandes cidades, e é um pouco mais colorido. Você consegue distinguir assim as estrelas azuis das amarelas. Não é aquele céu morto preto que a gente tem nas cidades, né? Não é de jeito algum. No ALMA, inclusive, né, que é 5 mil metros de altitude, mas lá eu não estava de noite. Lá a gente ficou na parte da manhã e ficou pouco tempo lá em 5 mil metros de altitude. A gente ficou 2 horas mais ou menos. E estava de manhã. O ALMA tem uma coisa interessante que eu não sabia. Mas eu olhava para o céu e não era o mesmo céu vendo, por exemplo, na altitude no nível do mar. O negócio era um azul mais escuro.
Uhum. Eu falei, mano, como assim? Tipo, era um azul um pouco mais escuro. Parecia que se eu subisse numa cadeira e esticasse o braço pra cima, eu ia tocar no domo, vai. Entendeu? Parece que eu tava no fim da terra ali. Se eu esticasse o braço pro alto. Caramba, porque você tem menos densidade atmosférica, né? Faz sentido. E eu via estrelas de dia. Nossa, sério? Uhum. Né? O sol, né? Mas dá pra ver. Não, mesmo com o sol, dava. Se você acostumasse varia, mas dá pra ver, né? Dá pra ver, é bem fraquinho assim, mas se você acostumar a sua visão olhando para uma região contrária do sol, você consegue identificar alguns pontinhos brilhantes. É muito fraco, cara, muito fraco, mas dá pra ver sim. Eu acho, aí eu não sei, isso é uma pergunta que eu faço pra vocês. Do avião não dá pra ver? Olha... Ou ninguém nunca parou pra prestar atenção? Eu vou te dizer, a minha experiência é com a aviação que a gente chama de aviação geral, né? Aviação de avião pequeno, teco-teco da vida. Uhum. E a gente voa abaixo. E quando a gente tá voando ali, geralmente a gente não tá olhando pra fora, né? Quer dizer, a gente tá olhando pra fora, mas não prestando atenção nisso, né? Isso, a gente tá... exatamente. Se é fechada, a luminosidade ali é toda voltada para que você preste atenção ali no cockpit, né? Então, acho difícil você conseguir enxergar, mas... Fica a pergunta aí para os pilotos de linha aérea, que provavelmente ele voa um pouco numa altitude maior, ou de executivo, por exemplo, Trentini aí, ó. Mas poder falar pra gente. Mas, por exemplo, a galera que voou na época do Concorde, não os pilotos em si, mas talvez os comissários parados ali no momento de descanso olhem para o céu ali. Será que, porque é uma altitude bem maior, né? Será que não dá para ver essas... Olha, o Concorde voava, se eu não me engano, é 55 a 60 mil pés. Né? Hoje em dia voa-se mais ou menos de 30 a 40 mil. Então, acredito que na época do Concorde, com certeza deveria ser bem diferente. Acredito que, na verdade, eles consigam até ver um pouco, né, da curvatura da Terra. Da curvatura da Terra plana. E se você for pensar no período em que ele voava, era tudo mais limpo, né? Era muito mais fácil visualizar esse tipo de coisa do que verdade. Principalmente porque os voos deles eram transoceânicos, né? Tipo, quase zero de poluição luminosa pra lugar nenhum. Verdade. Bem lembrado, a poluição luminosa hoje em dia ela é bem maior, tem bem mais eletricidade no mundo inteiro, né? Exatamente. Tem bem mais poluição também atmosférica no mundo inteiro. Bom, mas agora que você falou de aviação, né, é o link que eu faço, né? Que a gente quer ter mais ou menos o mesmo patrão. Eu quero ir pra Virgin Atlantic e você quer ir pra Galáctica, né? Olha que legal. Então, cara, explica aí como é que é essa história aí de astronauta aí. Cara, eu tenho inclusive uma amiga que ela é da Gol, que é comissária, a gente fica discutindo essas coisas, porque ela me dá uma noção que eu nunca parei pra prestar atenção, sobre segurança de voo. Como é que vai ser segurança de voo na VSS Unit? Que é uma aeronave que vai até a estratosfera, aí faz um backflip, fica em microgravidade e volta. Imagina o CRM lá dentro, Bruno. Nossa, não, totalmente diferente. Como é que vai ser o serviço de bordo? Vamos até a estratosfera e volta. Que foda, velho. Não, e é muito legal, porque, vamos lá, tem a Virgin Galactic, que é uma das empresas que eu mais gosto, assim. Eu, inclusive, sou acionista, embora isso aqui não seja recomendação, tá, gente? Mas eu sempre, quando tem um dinheirinho sobrando, eu guardo e compro ações da Virgin Galactic. Porque eu gosto muito, assim, eu acredito no produto, sabe? Como turismo espacial. Então, por isso que eu invisto nela, embora seja pouco dinheiro comparado com os acionistas majoritários, né? Mas, olha que legal. Nós temos a White Knight 2, que é um avião, uma aeronave, que, não sei, peguem aí a foto no Google para vocês verem, que bizarro. Parece que são dois aviões colados um no outro. Pra galera da aviação foi esse último avião aí, que ele um é de tripulação, o outro é da engenharia, né? É tipo esse daí mesmo. O design é esse aí mesmo. Aí ele é o cargueiro que carrega a VSS Unit no meio embaixo. Daí chega até a altitude de cruzeiro, solta, descarrega, né? Tipo, faz uma liberação ali da VSS Unit, aciona o motor de foguete e sobe. Você vai estar dentro da VSS Unit, sendo carregado por um avião gigante
até a altitude cruzeiro, depois que você vai sentir a força da gravidade bem mais forte, porque o negócio acelera até chegar na estratosfera, né? A ideia é chegar em torno de 84 quilômetros de altitude, velho. Nossa, é alto pra caramba, hein? É muito alto. E é surreal você pensar que isso pode se tornar, eu confio plenamente que isso vai se tornar um turismo, cara. São negócios do futuro. Vai se tornar o turismo espacial. As pessoas, porque a ideia é que aquilo ali, beleza, no início foram vendidas cerca de 600 passagens a $250 mil, mas a ideia não é que fique a $250 mil, é que fique abaixo de 80. O aumento da demanda ali vai tornar isso cada vez mais viável também, né? Se for comparar assim. Exato, a comparação que eu faço é, no início da aviação era caro, não era? Voar de avião? Nossa. Continua caro, mas enfim. Não, sim, mas era um cara absurdo. Era né? bem mais caro. Hoje em dia é super acessível, digamos. Mas ele é assim. caro Hoje também, né? tudo... Relativamente, né? Se você for voar na Europa, você acha a passagem da Ryanair aí por 20 euros. Mas até que no Brasil hoje em dia é muito mais acessível do que há, sei lá, 5 anos atrás. Você pode colocar aqui, é muito mais, né? E interessante que na Europa é mais barato ir de avião do que de trem, né? Porque o trem vira turismo. Exato, é o avião que é o comum, né? É o ônibus da galera. Aquele trem lá virou turístico, né? O negócio. Sim. Então, mas você fez um vídeo de você comprando lá, você pagando R$1.000 no site ali. O que foi aquela compra? O que você comprou exatamente? $1.000, na verdade, né? Eles abriram um programa chamado One Small Step. Um pequeno passo. Legal. E aí a empresa utilizou dessa estratégia para capitalizar, né? Ter mais fluxo de caixa. E aí, se eu não me engano, foi 1.300 pessoas que pagaram $1.000, faz a conta só, para ficar com a conta, com uma reserva de assento para quando surgir as vagas você pagar o valor completo. Ah, tá. Entendi. Basicamente um Positive Space. A ideia é essa, tipo uma reserva para garantir que você será um dos primeiros a voar. Beleza? Mas você vai ter que pagar os outros 249 mil, né? Então, eu achava que sim. Mas aí aqui vai a informação insider. Eles já mandaram um questionário perguntando quanto a gente está disposto a pagar. Daí eu marquei a opção de menos $90 mil. Olha que era a menor opção que tinha, né? A menor opção que tinha. Eu botei lá, olha, menos que 90 mil eu vou. Mas o valor agregado, mas a gente tem que considerar também que, putz, imagina você, nem dá nem pra imaginar, é surreal mesmo. Então, justifica. Mas olha que legal, outra coisa também, e isso eu tô só falando aqui porque eu não falei isso em lugar nenhum, nem no meu canal. Eles já mandaram um e-mail dizendo pra gente que, eu esqueci o nome da empresa, Black Armor, um negócio assim. Enfim, talvez no final de 2021 a gente vá receber o traje espacial, e só vai receber quem tá no programa. O que já vale $1.000, né? Então, e já vai, vende o traje, tá ligado? Já saiu no lucro. O leilão desse negócio vai ser, putz. Aí eles vão perguntar, pra que tu vai vender o traje? Não, pra poder pagar a passagem. Você falou que você já tá quase milionário, essa daí é a chance de ouro já. O ruim é quando você chegar lá com a passagem, o cara pergunta, tá, cadê seu traje? Então, eu vendi pra comprar passagem. De outro, não serviu, engordei, não sei, vai ter que arrumar uma... E a gente vai receber esse traje. O legal é que, tipo, não é um traje que a gente compra qualquer de turismo, né? É o traje real mesmo, que é pra ser utilizado. Nossa, que da hora, cara. É aquele azul. Depois escrevam aí no Google o traje espacial da Virgin Galactic, é azul. Ele é bonito, cara. Me lembra um pouco o Star Trek Discovery da Netflix. O traje. Muito nerd. Ele é bem azul. E eu acho assim, surreal, porque envolve praticamente tudo da aviação, né? Você tem a FAA ali certificando para voo humano, tem todas essas coisas. É tudo centralizado, né? Tipo, é bem padrão. E eles já começaram a fazer testes, né? Na estratosfera com pilotos, né? Já, só faltam 2 certificações da FAA para poder ser aprovado comercialmente. Eram 30, se não me engano, eles passaram em 28, faltam 2. Vai sair dos Estados Unidos. Exato, é do Novo México. A timeline do que vai acontecer, prevista, né? Porque isso já foi atrasado milhões de vezes, é que já tivemos o voo, agora esse último que aconteceu. O próximo
vai ter uma equipe de astronautas e provavelmente pessoas de conhecimento técnico da área de vocês ali para poder fazer a avaliação da cabine, onde vai ficar as pessoas, né, que vão voar. Então vai ser novamente os 2 pilotos, só que dessa vez com astronautas, né, que vão se tornar astronautas, já que eles vão subir ali, né? E aí vão fazer uma avaliação da cabine, de como vai ser ficar ali na cabine. Esse é o próximo voo. Depois desse, que está previsto para acontecer ainda em 2021, aí você vai ter o primeiro trimestre de 2022 com a abertura comercial voando o Richard Branson. O dono da empresa. Ele será o primeiro a voar ali. E aí ele abre o comércio do negócio. Depois do Richard Branson, aí vai vir as primeiras pessoas que pagaram os $250 mil lá no início, em 2014, se eu não me engano. Nossa, vontade de ter esse dinheiro sobrando. Pô, mas $250 mil é o quê? No mínimo $1.200.000, né? Exatamente, Espera a galera que quer comprar isso, espera o dólar baixar um pouquinho. É só os amiguinhos do tio Elon Musk que vai poder participar desse tipo de coisa. Vai ter um grupo bem seleto e o Felipe. E ele, cara. Vamos ver se dessa vez eu vou ficar lá no fundo da gravação lá do jornal. Pô, mas tá bom também, né? Agora você faz a live. Agora eu vou fazer a live. Já vai ter que excluir, a sua opção não vai ser mais essa, prometa pra gente, por favor. Maju, nem tente de novo com o Felipe, que ele não quer saber de você. Não, mas isso não é culpa dela, né? Eu depois pesquisei direitinho, isso nem é culpa deles ali, é a própria área de edição. É a própria área de edição que na hora ali decide excluir tudo e dane-se. Os próprios jornalistas ficam também frustrados, porque eles gravam um negócio achando que vai ser de um jeito e acaba saindo de outro. Não, e grava, você falou 40 minutos, mostraram 2 segundos, cara. Tipo... Surreal, né? É surreal, bizarro. Resolveram tirar tudo, entendeu? Não acharam legal nem importante. Enfim. Felipe, só para concluir um negócio, muita coisa não, né? O pouco que eu conheci e aprendi de aviação, eu aprendi com essas empresas, Virgin Galactic, Virgin Orbit, porque, por exemplo, White Knight 2, eu vi uma vez eles fazendo teste, e aí por várias vezes ele chegava perto de pousar e voltava, perto de pousar e voltava. Aí eu aprendi que ele se chama remeter. Aí o negócio fica lá tipo 6, 7 vezes arremetendo antes de pousar. Aí eu fui perguntar para as pessoas e falaram, não, porra, você tá falando de um avião gigante aí que parece 2 colados um no outro, deve ser muito difícil pousar um avião desse. Eu nem imagino, e outra, né, é um voo totalmente assimétrico, né, porque a tripulação não tá no centro do avião pilotando ele, é diferente, né? Bizarro, né, cara? Bizarro demais. E deixa eu te perguntar, assim, vai mudar um pouquinho o assunto, mas é ligado, isso eu acredito que seja ligado. Existe algum ensino, algum estudo voltado para OVNIs dentro do que você estuda? Então, é interessante, o que mais se aproxima é a parte da astrobiologia. Porque, veja bem, os astrônomos, com vários telescópios no mundo inteiro, com um telescópio espacial, a gente observa, eu digo humanidade mesmo, a gente observa o céu em todos os comprimentos de onda possível, desde as ondas de rádio, de comunicação, né, e tudo mais, a luz visível, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, e até tem estações no Polo Norte, no Ártico e na Antártida, tentando identificar raios cósmicos que ficam acima dos raios gama na frequência da onda eletromagnética. Então, tipo, isso é 24 horas todos os dias. Uhum. E aí você tem que fazer análise em cima desses dados, que você vai buscando, sabe, várias coisas específicas. O que eu tô querendo dizer é, a gente observa o céu 24 horas do dia em vários comprimentos de onda. Então, quando vem um astrônomo e diz assim, a gente não estuda OVNI ou algo desse tipo, não é porque ele desacredita ou ele deixa isso pra lá ou algo desse tipo, mas é porque aquilo ali já faz parte da rotina dele, observar o céu. E ele não encontra nada de estranho. Não que vocês possam falar, pelo menos, né? Entende? E rola isso, tipo, não é nada normal para vocês, para nós talvez réis humanos. Mas tem, por exemplo, os tanto que a ideia, na verdade, era mudar
Então, estão tentando fazer isso de uma maneira geral, a comunidade tenta fazer isso para mudar o conceito de, em vez de usar a palavra OVNI, usar o AP, né? Que é fenômenos atmosféricos não identificáveis. Porque a palavra OVNI está muito carregada de um preceito de que tem a ver com um alienígena, entendeu? O pessoal já acostumou com essa palavra voltada para isso mesmo, infelizmente. Aí tenta se fazer como fenômenos aéreos não identificáveis. Isso não... A galera que mais estuda essa parte não é nem astronomia, é meteorologia, né? Pois é. Que é realmente... Agora olha que engraçado, por que você não vê meteorológicos... Meteorológico foi ótimo, né? Meteorologistas por aí dando entrevista, dizendo, não, olha só, eu tava observando aqui a Terra, vi um negócio estranho, sabe? Justamente porque ganham dinheiro da NASA pra não falar toda a verdade. Pra não falar toda É o mesmo departamento que paga pros pilotos pra não falar que a Terra é plana. Muito bem falado, né, Bruno? Todos, né? Lembrando que todo mundo recebe um pedacinho. Todo mundo, milhares de dólares por mês. Todo mundo. Fernanda, a próxima vez que você for participar do nosso podcast, você já pode conversar um pouquinho mais com o Bruno, tá precisando, hein? Agora, isso não exclui, isso que é o legal de ciência, né? Isso não exclui a possibilidade de existência de alienígenas, civilizações extraterrestres, nada disso. Sabe? Não exclui. Inclusive é o que a gente tá fazendo, não civilizações, né? Mas a gente tá procurando vida agora em Marte. Exato, Mars 2020. Perseverance, exato. Mas eu ainda vou além. Eu tô dizendo que isso não exclui nem a possibilidade de existência de civilização inteligente extraterrestre. A gente tem que ter muito cuidado na maneira que a gente fala sobre ciência. A ciência ela não prova e nem desprova, vamos dizer assim. Ela corrobora. E as respostas, elas são sempre sintáticas e dotadas de significados não ambíguos, não prolixo, de tal maneira a sempre deixar a possibilidade de estar errada. Então, se você pega para analisar um artigo a fundo ali, você vai ver que a escrita, se for bem escrito, né, também tem isso, mas você vai ver que está escrito ali, a plausibilidade disso aqui acontecer é tanto. O mais provável é que seja isso daqui. O menos provável é que seja aquilo dali. Sabe? Você não tem respostas diretas assim. Não, tá provado, é isso aqui, acabou e ponto final. Não existe isso. Sim, não existe dogma, né? Não existe, exato. Ela está disposta a abandonar completamente as ideias. Desde que seja, vamos dizer em aspas aqui, o ataque, né? Mas não é um ataque no sentido pejorativo. Desde que o ataque novo, com a interpretação nova em cima daqueles dados, seja coerente, seja, sabe, tenha evidências, tenha uma análise bem estruturada, bem montada, porque esse que é o mais bonito. Ninguém gosta de ser enganado. Só que às vezes nós mesmos nos enganamos, sabe? Nossa mente nos engana. Né? É aquela coisa. Eu vi um barulho de chuva, logo está chovendo. Só que se eu ficar parado aqui conversando com vocês, ouvindo esse barulho de chuva, que tá vindo aqui, só que eu acho que não vai pegar o microfone, pra mim a primeira coisa que vem na minha cabeça é que está chovendo. Se eu não fizer uma investigação, eu jamais vou poder corroborar que esteja chovendo. Agora, se eu levantar aqui, descer e falar pra vocês, já volto, e ir lá na frente confirmar se tá chovendo ou não, eu jamais vou saber a resposta. Se eu fizer isso, talvez eu chegue lá e veja o vizinho com... lavando o carro. Exatamente. Então, essa é a analogia perfeita. Você tem que buscar e fazer a análise, a investigação. Não basta ficar só na teoria. Eu acho isso, eu acho aquilo. Na teoria não, desculpa. Nem hipótese, no palpite. Porque a própria hipótese, ela já é bem fundamentada. Por exemplo, a hipótese da panspermia. Né? A ideia de que a vida surgiu fora da Terra. Exato, e aí a gente foi contaminado, vamos dizer assim, por algum asteroide ou cometa que bateu na Terra e trouxe os elementos necessários para a sopa da vida acontecer aqui. É uma hipótese, já tem vários argumentos, estruturas lógicas bem definidas e tal, mas é uma hipótese, sabe? O que eu fiz aqui da chuva é um palpite, assim, eu olhei e falei, pode ser que seja isso. Então, tem que ter muito cuidado, por vezes eu erro isso, sabe? Tem que ter muito cuidado para você talvez... Porque muita gente cria uma curiosidade super legal, vai super a fundo no assunto, e muitos cientistas, muitas pessoas inclinadas à ciência trata de maneira errada essas pessoas, por exemplo, que gosta de pesquisar coisas sobre alienígena, por exemplo. Ela acaba sendo deixada de lado e
quem vai lá puxar ela é a conspiração. Exatamente. E aí ela se sente abraçada pela conspiração, sabe? Enquanto que você tem sim as áreas científicas sobre esse assunto. Nós temos o SETI. Cara, nós temos o SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. É um instituto com Carl Sagan. É um instituto que procura vida extraterrestre. Não é falta de vontade de achar, né? Não é falta de vontade de achar. E os caras, não, vamos montar uma antena tal, vamos colocar aqui uns rádios observatórios espalhando a antena na Terra inteira. Vamos ver se a gente encontra, aponta pra Estrela Vega, sei lá, aponta pra não sei o quê. Vamos ver se a gente encontra algum sinal de vida inteligente, sei lá, algum sinal de rádio que tenha números primos, por exemplo, e codificados, porque isso significaria, pô, como é que vai vir da natureza um sinal de onda de rádio modulado. Totalmente improvável de ser aleatória. Exatamente, tá vendo? Improvável de acontecer. É isso, é essa a ideia. É improvável de ser isso ou aquilo. Porque, então, porque já aconteceu alguma coisa desse tipo, que foi os pulsares, né? A pessoa detectava e achava, isso aí é ET, cara. Exato. O que eu gosto de dizer é o seguinte, e aí os conspiracionistas não gostam de mim mais ainda por conta disso, é que eu falo, eu acredito em vida extraterrestre inteligente, só que eu não posso deixar a minha crença influenciar nos meus cálculos. Olha o quanto pesado é isso. Pois é como já dizia aquele filósofo brasileiro, né? Apenas busquem conhecimento. Apenas busquem conhecimento. Seek knowledge. E essa área de astrobiologia é uma que eu gosto pra caramba, porque é o estudo de como a vida pode se comportar no espaço. Cara, ela é fundamental, porque uma das coisas que a gente menos sabe é sobre o corpo humano no espaço. A gente conhece bastante sobre naves, aviões, sabe, fabricar foguete. E aí você tem a tecnologia ali que vai evoluindo e tal, aí você tem, por exemplo, agora a SpaceX que pousa o primeiro estágio e tal, e tá construindo a Starship, tem todas essas coisas. Mas a parte de fisiologia, medicina e psicologia, que são essenciais se a gente quiser colonizar por aí o espaço, a gente sabe muito pouco. O que a gente tem assim de mais próximo de pesquisa profunda é o Scott Kelly, o astronauta que ficou 1 ano no espaço com um irmão gêmeo que ficou na Terra para poder fazer comparação do que aconteceu com o corpo dele em relação ao gêmeo que vai. E teve aquele outro que é um cosmonauta, né? O cosmonauta russo ficou abandonado também, mas não foi exatamente um experimento, né? Não foi voltado para pesquisa. Ele é diferente. É porque esse foi todo preparado, por isso que pegou um cara que tinha um irmão gêmeo, sabe? Essas coisas todas e tal, para analisar. Aí um ficou mais alto que o outro. Aí, sabe? Tem todas essas. Aí, o que acontece com os ossos? Já tem problema de vitamina D. Aí tem a parte de nutrição, cara. Tem a parte de que tipo de comida você tem que comer lá no espaço. Tem uma série de coisas. Exercício, aí entra educação física. Velho, olha quantas áreas isso abrange. É surreal. E aí você tem agora, por exemplo, a Axiom Space, que está desenvolvendo uma estação espacial privada. Nossa. Que é para começar, sei lá, em 2040 talvez. A gente vai estar vivo para isso, cara. Uma estação espacial privada com astronautas privados voando de empresas privadas, tipo. É outra vibe, né? E para turismo, tem balão agora, qual é o nome da empresa? É Cosmic Perspective, se eu não me engano, eu não lembro o nome da empresa agora, que tem um projeto que eles já estão com grana para desenvolver um balão estratosférico, para poder ir até a estratosfera. Cara, eu li algo parecido com isso, eu achei muito surreal, cara. Lembrando que eu tô falando de um balão, não é um balão com a câmera que todo mundo faz, é um balão para levar pessoas na estratosfera. Estilo dirigível, né? Tipo um dirigível, só que um dirigível na estratosfera, repito. Então. Mas imagina a compressão desse negócio. Exato, é um negócio assim, tipo, bizarro, sabe? Tem muita coisa legal, cara. Eu gosto, por isso que eu falo, eu faço astronomia, mas eu tenho uma paixão imensa, assim, pela parte da exploração espacial, porque ela é que faz a humanidade se unir, sabe? Nós temos a Estação Espacial Internacional, o item mais caro desenvolvido pela história da humanidade, 150 bilhões de dólares em um item, que é a Estação Espacial Internacional. Então você vê os países aí tudo se estapeando, tacando, sabe,
vara de goiaba um no outro aí, mas você tem lá russos, americanos na estação, você tem europeus e tal, etc. Embora hoje em dia a gente esteja mais ou menos numa nova corrida espacial, né? A China versus os Estados Unidos. Que ela tá começando a mandar as peças, né, da estação dela, né? Uhum. E tem todo mundo fez pesquisa, tá com projeto de pesquisa, tá? Quando digo todo mundo, é todo mundo menos Brasil e Estados Unidos. Até a Arábia Saudita, até o México, sabe? O Irã tem projetos falando, não, vamos estudar aqui combustão em microgravidade. A Holanda, Irlanda, Inglaterra. Todo mundo tem um experimento para rodar na Estação Espacial da China, menos o Brasil e os Estados Unidos. Show, Brasil dando Brasil sempre Peru, né? O Peru, cara, o Peru mandou um projeto para a China falando, eu quero rodar isso aqui lá na Estação Espacial para tentar entender mecânica dos fluidos. É um projeto do Peru. Então tá tendo essa nova corrida espacial. Cara, Felipe, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite. Cara, foi uma honra muito grande, como eu já falei, eu te acompanho há bastante tempo já. Seu conteúdo já serviu para muitas vezes me reanimar na minha formação. Cara, realmente, assim, o conteúdo ele é um conteúdo fácil de consumir, é um conteúdo mastigado o suficiente para conseguir engajar as pessoas. Então, meus parabéns e muito obrigado, cara, tanto por fazer os vídeos quanto por estar aqui. Foi um prazer muito grande para mim. É isso aí mesmo, Felipe. Quero também te agradecer. Cara, é imensurável o conteúdo que você trouxe aqui pra gente aqui, o tanto que a gente aprendeu contigo e que a gente vai continuar aprendendo e aí no decorrer do tempo. Cara, não sei nem como te agradecer mesmo. Vai agradecer muito aí o nosso podcast. O pessoal que tá ouvindo com certeza adorou, está adorando escutar e aprender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação e por disponibilizar aí um pouco do seu tempo. Eu também agradeço o convite e podem aguardar que eu vou encher o saco de vocês com perguntas de aviação, tá? Porque eu gostaria de um dia poder tirar o brevet, tá? E você como mecânica, eu vou te fazer perguntas que eu não sei e que eu tenho dúvidas, por exemplo, na Virgin Orbit, que é uma empresa que tem a Garota Cósmica, é o nome do Boeing deles lá, que carrega um foguete para poder levar satélite para o espaço. Então eu tenho algumas dúvidas que eu vou encher o saco de vocês. Talvez a gente até faça um outro podcast. Aí, outro episódio. Vontade. Nossa, vai ser um prazer. Sinta-se convidado, a casa é sua também. Sempre que você quiser voltar, as portas do Café com Avigas estão abertas para você. Inclusive para as dúvidas também, pode ficar bem à vontade. Exatamente. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, gente. E bom, quem ouviu até aqui, comenta domo, pra gente saber que você ouviu até aqui, a palavrinha domo. E bom, muito obrigado pra todo mundo que ouviu esse baita desse episódio, com esse baita desse cara, com a Indy e comigo, né? E até a próxima semana, um abraço. Escreve domo foi ótimo.